Olá, eu sou o António e não sou da geração Y e descobri que também não sou da geração X, não é? Me deixou, enfim, um pouco preocupado. Mas vou-vos falar de um jogo, do jogo de empreender, que é um jogo que eu gosto muito, que é um jogo que eu conheço desde muito novo. E vou falar-vos desse jogo porque tenho aqui uma missão. E a minha missão é fazer com que haja mais empreendedores em Portugal. Bom, mas vamos começar com uma definição, para todos sabermos o que é que estamos a falar. Esta é uma definição minha. Uma pessoa que lidera ou participa ativamente no processo de criação, abertura e desenvolvimento de uma nova empresa. E isso é, no meu entender, um empreendedor. E, portanto, para nós nos conhecermos melhor, eu gostava que me ajudassem e aqueles que realmente sentem que são empreendedores, levantassem a mão. Isto é difícil de ver aqui. Todos, isso vai ser difícil, porque eu tenho mais de 2 perguntas. Ok, fantástico. Bom, e quais são aquelas pessoas que, não sendo neste momento empreendedores, contudo, gostavam de ser empreendedores um dia? Fantástico. Muito bem. Bom, e quais aqueles que, não sendo empreendedores, nunca pensaram em ser empreendedores? Não consigo ver nada, mas acredito que não há nenhuma levantada. Uma ou 2. Ótimo. Então, eu estou aqui hoje para, em relação aos primeiros, vos encorajar. Continuarem esse vosso caminho. Em relação aos segundos, ajudar-vos a ultrapassar os obstáculos que fazem com que vocês não avancem. E em relação aos últimos, gostava muito que ficassem com curiosidade em relação ao tema e, quem sabe, um dia pensem em ser empreendedores. Nós precisamos muito de empreendedores em Portugal. Nós vivemos uma época fantástica. Nós vivemos uma época de extraordinárias oportunidades. Nós temos a sorte de viver nestes tempos, que são tempos em que 2, 3, 4 pessoas, algumas delas até de continentes diferentes, com oceanos, a separá-los, se podem juntar, podem pegar numa ideia e podem experimentar, e podem testar, e podem ver se essa ideia de negócio é uma boa ideia ou uma má ideia. E se for uma boa ideia, através da internet, vão à procura de clientes. E se encontrarem alguns clientes, vão à procura de dinheiro e vão arranjar financiamento. E se conseguirem esse financiamento, vão conseguir levar a sua ideia, o seu projeto, a todo o mundo. Isto nunca aconteceu. Isto nunca aconteceu. Para terem uma pequena noção de como as coisas evoluíram nos últimos anos, eu não sou da geração Y nem da geração X. E, portanto, tenho uma história um pouco mais longa que a Maria, de certeza. E já vivi, por exemplo, os anos de 2000. E nesses anos de 2000, quando se tentava desenvolver uma aplicação, um sistema informático, nós precisávamos de muito dinheiro. 2000 não foi assim há tanto tempo. As coisas nestes poucos anos que passaram diminuíram dramaticamente em termos de custo. E, portanto, nós não só temos neste momento uma situação fantástica, que é a possibilidade de desenvolver um negócio sem ter que gastar muito dinheiro, como temos uma outra coisa incrível. É que temos o mundo todo à nossa disposição. Nós conseguimos hoje, com muito pouco dinheiro, 1.111 euros ou dólares. Com 1.111 euros ou dólares, nós conseguimos desenvolver um negócio. Nós conseguimos fazer com que esse negócio chegue a pessoas que se calhar estão do outro lado do nosso planeta. E nós conseguimos conquistar essas pessoas. É uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária que nós não estamos ainda, neste momento, a tirar todo o proveito. E o meu desafio é encorajar-vos para que façam isso. O jogo de empreender é um jogo que tem um objetivo. E o objetivo é criar empresas. Mas não é uma empresa qualquer. É criar empresas de sucesso. Empresas que possam crescer, que se possam desenvolver, que sejam sustentáveis do ponto de vista financeiro, sim, mas que, acima de tudo, prestem um valor à sociedade, tragam para as pessoas, que são seus clientes, um acréscimo de valor que eles atribuam suficientemente interesse para estarem dispostos a comercializar e a comprar o nosso produto. Bom, este jogo não é um jogo... Antes, o jogo pode ser jogado sozinho. Não é? É um jogo, contudo, que se joga melhor se for em equipa. E a equipa ideal é uma equipa de 3 a 4 pessoas. Começar hoje uma empresa, são 3 a 4 pessoas que têm que ter capacidades, competências, que sejam complementares. Nós precisamos de alguém que tenha uma ideia. Precisamos de alguém que seja um visionário, que consiga olhar para o futuro e consiga ver a sua ideia concretizar-se. Nós precisamos também de uma pessoa que seja capaz de depois pegar nessa ideia e concretizá-lo num produto.
um técnico, uma pessoa que desenvolva, por exemplo, se for o caso, um negócio digital, um software, ou alguém que cria o produto, no caso de ser um produto físico. E precisamos também de alguém que depois pegue nesse produto e o leve até aos seus clientes. E consiga convencer esses clientes de que é um bom produto, que é uma boa oferta, que vale a pena gastar dinheiro com aquilo. Portanto, nós precisamos disso. Nós precisamos de um visionário, precisamos de um técnico e precisamos também de um comercial. E nos dias que correm também é muito importante ter um designer. Alguém que consegue dar um aspecto, uma imagem, àquilo que nós estamos a vender, que seja atrativo e que leve as pessoas a ter interesse em descobrir mais sobre esse produto ou sobre esse serviço. O jogo de empreender é um jogo que se joga num tabuleiro. É um jogo que tem diferentes etapas. A primeira etapa do jogo é a etapa de definirmos com clareza aquilo que queremos fazer. É a etapa em que nós vamos desenhar um modelo de negócio. E depois de nós termos um modelo de negócio, nós vamos à procura dos nossos clientes. Nós vamos tentar descobrir quem são estas pessoas. E vamos fazer vários exercícios para os entendermos. E depois de termos selecionado essas pessoas, que nós consideramos os clientes-alvo, então nós temos que ir à procura de definir com clareza o que é a nossa proposta de valor. E depois, tendo a proposta de valor, temos de trabalhar a parte dos canais e depois temos de trabalhar a parte das receitas e por aí fora, até chegar ao último momento, que é o momento em que nós vamos apresentar a nossa ideia aos outros. Podem ser os nossos clientes, mas também podem ser os nossos investidores. O jogo de empreender é um jogo que começa com um modelo de negócio. E o modelo de negócio é uma representação do que é que pode ser a nossa empresa, o funcionamento da nossa empresa. É normalmente composto por 9 componentes. Nós não temos hoje a oportunidade de olhar para eles com todo o detalhe, mas eu lembrava só que começa sempre no mesmo sítio. E começa sempre entendendo quem são estas pessoas, que nós gostaríamos que um dia fossem nossos clientes. O jogo de empreender não fica apenas pelas pessoas. Também tem que atacar a questão da proposta de valor, dos canais, das relações, das fontes de receitas, das atividades, dos recursos, das parcerias e também da estrutura de custos. Mas o mais importante no jogo, as instruções que vocês não podem deixar de praticar, de seguir, são estas que estão aqui descritas. E que vão para além de desenhar um modelo de negócio. E que vão para além de apenas nós termos uma descrição daquilo que pretendemos. Que vão muito para além de fazer um plano de negócios. O jogo de empreender, para ser bem jogado, para se poder ganhar, é um jogo de humildade. É um jogo de aprendizagem. É um jogo em que vocês têm que questionar os vossos pressupostos. Em que têm que ter a vontade e a coragem de pôr em causa tudo aquilo que vocês pensam que vai funcionar. E, portanto, é um jogo em que nós vamos começar por definir hipóteses, vamos identificar quais são aquelas hipóteses que são mais arriscadas, e as mais arriscadas são aquelas que, no caso de não se provar serem verdadeiras, põem todo o jogo em causa. E depois nós vamos fazer testes. Nós vamos fazer experiências. Nós vamos tentar descobrir se aquelas ideias que nós tínhamos e que estão a descrever este modelo de negócio são, de facto, válidas. Bom, o jogo de empreender tem vários desafios. Eu hoje vou falar de 3. Também considero os 3 mais importantes. E o primeiro desafio é este desafio que está ali com aquelas 3 letras. Aquelas 3 letras significam problema, solução e mercado. O jogo de empreender neste desafio assume que vocês têm que descobrir um problema que seja um problema sério, um problema, uma necessidade que as pessoas sintam, que vale a pena resolver. Se não houver um problema sério, uma necessidade que necessite ser satisfeita, não há negócio. Portanto, o P é de problema. Mas se nós tivermos conseguido encontrar um problema, que é realmente um problema sério, não chega. A seguir temos que ter uma solução. Mas temos que ter a certeza que a solução para esse problema é a solução que os nossos clientes entendem ser a solução adequada. Melhor. É a solução que os nossos clientes entendem que é melhor que a solução dos nossos concorrentes. Não é? E se tivermos sorte, logo à primeira encontramos um problema sério e descobrimos uma solução adequada, e nos falta mais uma parte deste desafio. E essa parte é, será que há pessoas em número suficiente com este problema e que acreditam nesta solução? Porque se elas forem poucas, não temos negócio. Não é? Portanto, este é o primeiro grande desafio. E quem conseguir ultrapassar este desafio, então, pode continuar. Se não conseguir encontrar este desafio, não há problema. É que não há mesmo problema nenhum. Nós, aquilo que temos de fazer é só mudar. Está bem? É mudar. É mudar o problema, é mudar a solução, é mudar o nosso segmento de mercado. Não fizemos ainda nenhum ato daqueles que nos comprometem, não gastamos o dinheiro dos nossos amigos, nem o nosso dinheiro, nem o das nossas famílias, nem o dos bancos ou de outros quaisquer que queiram financiar este projeto.
Não temos ainda nenhum compromisso em termos de instalações ou de colaboradores. Portanto, por que é que não podemos mudar? Claro que podemos. Para jogar o jogo de empreender, há vários componentes. Um deles é este das cartas. O jogo das cartas, ou as cartas do jogo, melhor dizer, serve para, por exemplo, descobrirem quais são realmente os problemas que as pessoas têm. Nós, quando começamos um negócio, temos uma ideia de um problema que vamos resolver. Mas será que esse problema é realmente um problema sério? Qual é a melhor forma de nós descobrirmos se é ou se não é? Bom, é fácil. É criar umas 10 ou 15 cartas, é escrever em cada uma dessas cartas um problema e com 15 problemas colocar essas cartas em frente das pessoas que são os nossos representantes dos clientes-alvo. Não podem ser os nossos amigos, está bem? Não podem ser os nossos amigos. Os nossos amigos vão ser muito simpáticos, vão saber qual é o problema que nós achamos que queremos resolver e vão escolher a carta certa, porque é aquela carta que representa exatamente esse problema. Portanto, não são os nossos amigos, são aquelas pessoas que genuinamente representam o nosso cliente-alvo. E essas pessoas vão-nos dar as cartas na ordem de importância. E vão-nos dizer, este é o meu principal problema, número 1. E este é o meu segundo problema. E este é o meu terceiro. E já chega. Não preciso que eles me hierarquizem todos os seus problemas. Está bem? E eu assim fico, depois de ter feito umas 50 entrevistas deste género, com uma boa noção se estou perto ou longe daquilo que pensava no início que era o problema destas pessoas. E também podemos usar as cartas para as soluções. Mesma coisa. Poucas soluções, mostro e diz, este é o problema, destas diferentes soluções, qual é que vocês acham que realmente resolve? E as pessoas vão-me dizendo, é este, é este, é este. E pronto. Simples, não é? É simples, mas é um desafio que muitos não damos muita atenção. Não é? E eu sei porque eu, como não sou da geração Y nem da geração X, já fiz muitas coisas e algumas delas não me correram nada bem. E aquelas que não me correram bem foi precisamente aquelas em que eu, fruto da minha arrogância, achava que sabia tudo. E que sabia exatamente qual era o problema, qual era a solução e sabia também qual era o mercado. E não me dei ao trabalho de descobrir se as pessoas que eu achava que iam ser amanhã os meus clientes realmente sentiam que esse problema era um problema sério. E é muito desagradável, acreditem-me que eu já passei várias vezes por isso. Gostava de vos dizer que nunca tinha acontecido, mas já aconteceu. 1, 2, 3. Vou ficar por aqui para não continuar, porque senão ficam. E a verdade é que já fiz isso. Já fiz muitas vezes projetos em que gastei muito do meu dinheiro, dinheiro de outros, e descobri no fim que não havia clientes. E é desagradável. Não é? É realmente uma coisa muito desagradável. Bom, vencido o primeiro desafio, vocês têm que passar para o segundo. E o segundo desafio, acreditem, também é um desafio muito difícil. E o segundo desafio é o desafio de nós, tendo descoberto um problema, uma solução e um mercado, agora precisamos de fazer chegar essa proposta de valor, a nossa mensagem, àquelas pessoas que nós achamos que um dia vão estar interessadas no nosso produto ou no nosso serviço. E isso não é fácil. Nós podemos usar os canais tradicionais, cada vez têm menos resultado, televisão, a imprensa, a rádio, mas temos uma coisa fantástica hoje à nossa disposição, que é esta coisa chamada internet. E dentro da internet, é esta outra coisa chamada redes sociais. É uma coisa fantástica. É uma coisa que nos permite colocar lá uma mensagem e fazer chegar essa mensagem àquelas pessoas que verdadeiramente estão dentro do meu segmento, independentemente de onde é que elas estão. E com um custo que muitas vezes se aproxima do zero. Portanto, esse é um grande desafio. Temos de descobrir formas de fazer chegar a nossa mensagem junto a essas pessoas. O terceiro desafio do jogo de empreender é o desafio do Val da Morte. O desafio da Val da Morte é um desafio muito importante, como o nome indica, não é? Porque muitas empresas não conseguem ultrapassar o Val da Morte. As boas notícias é que o Val da Morte não tem que ter aquele tamanho. Pode ser mais curto. E não tem que ter aquela profundidade. Pode ser mais estreito. E será tão mais curto e tão mais estreito quanto nós fomos capazes de gerar receitas. Quanto mais depressa nós conseguimos que o nosso negócio fature. Não é? E eu, da minha vida, contei-vos que já tive pelo menos 3 vezes em que avancei sem fazer aquilo que vos estou hoje a recomendar, que os resultados não foram bons, mas também tenho algumas histórias de sucesso. E os meus maiores sucessos foi precisamente quando lancei projetos em que estudei com cuidado quem iam ser estas pessoas, falei com elas, percebi qual era o problema, em equipa, não fui eu, a verdade, não fui eu e mais os meus sócios, e desenvolvemos este conceito e conseguimos começar a faturar antes mesmo de abrir a empresa. Esse é que é o segredo.
Não é? É avançarem com um projeto, começa a faturar e vocês ainda não têm a empresa a funcionar. É claro que o Vale da Morte, no caso de ser longo e profundo, também tem solução. E a solução é pessoas como nós normalmente damos o nome de Business Angels. De Business eu percebo, o Angels já não tenho tanta certeza que seja o nome certo. E temos também os capitais de risco. Também são entidades, não é, que estão disponíveis para nós podermos utilizar os seus recursos para podermos ultrapassar este Vale da Morte. Bom, eu falei-vos sobre como ultrapassar o Vale da Morte conseguindo receitas e conseguindo receitas depressa. E gostava de partilhar com vocês estes números, porque estes números são muito interessantes. Estes são os números que vos devem encorajar. Porque estes números o que dizem é que se eu tiver um serviço que eu vou disponibilizar, por exemplo, através da internet, onde eu provavelmente poderei chegar a cerca de 1.000 milhões de pessoas, somos 7.000 milhões, 1.000 milhões. E se eu conseguir convencer desses 1.000 milhões, 1.000 pessoas, para utilizar o meu serviço, e se essas pessoas cobrarem, ou antes nós lhe cobramos a eles, se nos pagarem a nós 29 euros por mês, vezes 12, vezes 1.000, dá 348. Ou seja, eu consigo 348 de receita repetida, recorrente, todos os anos. Não é? E se eu não tiver 1.000, mas tiver 10.000, são 3 milhões e meio. E se eu tiver 100.000, em vez de serem 10.000, são 35 milhões. Não está mal, pois não? Não está mal. E isto está ao nosso alcance também. Está ao alcance de qualquer um de vocês. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Também. Está mesmo ao vosso alcance. É só uma questão de vocês o quererem. O jogo de empreender ganha-se, como todos os jogos, com pontos. E os pontos têm vários tipos, vários níveis. Em primeiro lugar, existem aqueles pontos que são menos valiosos, que são os pontos que nós ganhamos sempre que alguém manifesta interesse na nossa proposta de valor. Alguém que ouviu falar sobre o nosso negócio e ficou interessado ao ponto de nos contactar, visitar o nosso website, nos telefonar. Esses pontos são importantes, mas não são de forma nenhuma tão valiosos quanto os que vêm a seguir. Porque depois nós temos aqueles pontos que ganhamos sempre que uma pessoa nos der alguma informação. Por exemplo, sempre que uma pessoa nos der um e-mail ou sempre que uma pessoa nos der um telemóvel. Porquê? Porque isso significa mais do que apenas um interesse. Significa uma vontade de estabelecer uma relação. Significa uma vontade de trocar informação. Isso é mais valioso. Mas ainda mais valioso é quando essa pessoa não o fez uma vez, mas fez várias vezes. Não é? Melhor que tudo é quando essa pessoa, depois de ter visitado várias vezes o nosso local, o nosso site na internet ou a nossa loja, resolve adquirir o nosso produto, ou consumir, ou utilizar o nosso serviço. E, finalmente, os pontos que realmente valem mesmo muito dinheiro, neste caso, muitos pontos, são os pontos que vêm de pessoas que, tendo sido nossos clientes, tendo utilizado os nossos serviços, tendo consumido o nosso produto, ficaram tão entusiasmados que agora vão recomendar o nosso produto, o nosso serviço, às outras pessoas, não é? Fantástico. Vocês vão perguntar, mas, muito bem, temos aqui o jogo de empreender, mas para que é que isto serve, não é? E qual é o prémio do jogo de empreender? Eu nunca fui outra coisa. Eu sempre fui um empreendedor. Nasci, bom, já há muitos anos, como já tive várias vezes a oportunidade de dizer aqui, e comecei cedo, como tinha 15 anos quando comecei o meu primeiro projeto. E desde aí não parei. Como vos disse, tenho muitas histórias para contar, umas são boas, outras não são assim tão boas. Mas uma coisa vos posso garantir. É que sempre, todos os dias, quando me levanto, sou eu que decido como é que vai ser o meu dia. Ninguém me impõe nenhumas regras, ninguém me impõe nenhumas decisões. Eu faço aquilo que eu quero. Eu sigo o caminho que eu quiser. Eu tenho o enorme prazer de ser dono do meu destino. E alguém disse que o maior dos fracassos é nunca ter tentado. Eu tentei, às vezes correu bem, outras vezes nem por isso. E gostava de terminar, tem mais 2 slides, perguntando a questão que está ali, que é: será que o jogo de empreender é um jogo da sorte? Para muitos de vocês, se calhar é. Ou antes, vocês pensam que é. Mas não precisa de ser. Não precisa mesmo de ser. Eu acho que o jogo de empreender é um jogo de persistência. É um jogo de coragem também. Mas é um jogo, acima de tudo, de persistência. É um jogo de aprendizagem contínua. É um jogo em que nós devemos pôr em causa todas as nossas ideias antes de criarmos a nossa empresa. E tirar proveito desta coisa fantástica que é a internet, que nos dá acesso a essas pessoas e colocar as perguntas às pessoas.
e ver quais são as suas respostas. E, inclusive, não ficar só pelas respostas que as pessoas nos dão, olhar para as ações concretas. Nada vos impede, imaginemos que têm uma ideia sobre o produto XYZ, de colocar esse produto à venda sem ainda ele existir. Eu não estou a dizer que vão receber o dinheiro. Não é isso que eu estou a dizer. Eu só estou a dizer é que vocês podem colocá-lo de facto à venda e quando a pessoa clica lá em Order, ou em Encomendar, vocês dizem, nós estamos a fazer uma experiência. E se nós decidirmos que vamos avançar com este produto, vai ser a primeira pessoa a poder utilizá-lo. Não fizemos nenhuma ilegalidade, não fomos, acho que incorretos, sob o ponto de vista ético. Queríamos fazer uma experiência, queríamos genuinamente perceber se vale a pena ou não avançar com um projeto, se eu vou dedicar a minha atenção, a minha energia, a energia de outras pessoas, o dinheiro de outras pessoas, é bom que eu faça esse teste. Muito pior será se eu não o fizer e descobrir mais tarde, como eu já disse, que me aconteceu várias vezes, que afinal não tinha clientes. E será um jogo fácil? Não é. Não é um jogo fácil. Há alturas, para quem é empreendedor, que nos realizam imensamente. Há alturas em que nós nos sentimos topo da montanha. Há alturas em que realmente estamos bem. Mas logo a seguir, vêm alturas onde as coisas já não estão a correr tão bem. E por vezes há mesmo vontade de chorar. Não é? Dá. Eu já chorei, não é? E não sou uma pessoa assim muito... Já repararam. E, portanto, se aconteceu comigo, habituem-se à ideia. Não é um jogo fácil, não é? Mas é um jogo que vale a pena jogar. É um jogo que vale a pena jogar. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Tendo já percorrido estes anos todos, feito muitos projetos, tendo, felizmente, muitos que me correram bem e muitos que me correram mal, continuo a achar a mesma coisa. É realmente um enorme prazer ser empreendedor. É difícil, mas é fantástico. E termino dizendo-vos que nós estamos hoje a viver as alterações que já foram aqui hoje descritas por muitas pessoas. Eu acredito muito que nós estamos à beira, não estamos lá, mas estamos quase, de uma revolução. E a revolução é a revolução empreendedora. É a revolução em que nós deixamos de pensar, quando começamos a planear a nossa carreira, que a única forma que temos de progredir na vida é ter um emprego. E começamos a pensar que nós próprios podemos criar esse nosso emprego. Aliás, a própria noção de emprego eu acho que desaparece. E, portanto, se nós estamos na véspera desta grande revolução, deste tsunami que está ali, daquela onda gigante, a única pergunta que eu vos queria colocar é: querem surfar a onda? Deixo-vos um endereço. Esse endereço é onde podem encontrar mais informação, se quiserem, sobre o jogo de empreender. Eu, ao fim de 25 anos como empreendedor, decidi que agora chegou a vez de ajudar outros. E estou totalmente dedicado a esta causa. É minha paixão. Estou aqui preparado para vos ajudar. Quem quiser pode vir ter comigo. Eu tenho muito gosto. Muito obrigado e até uma próxima ocasião.